Fala, Nação Rubro-Negra. João Félix no Flamengo pode estar chegando para o Mundial. Jorginho está praticamente certo. É o fim da novela. Ele assina informações quentíssimas. O que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, antes de tudo, eu já te peço, se inscreve no canal, porque eu sou o FB do Fla. Trago informações do time mais querido para vocês aqui todo dia. Então já se inscreve, tá dando um like para ajudar nesse vídeo e bora ver o que a mídia tá falando sobre essas informações. Vamos bora ver esses cortes aqui, crédito do vídeo na descrição, ESPN Brasil e Vene Casagrande. Bora ver Jorginho e João Félix. O Flamengo tá uma máquina. Tem a renovação do Pedro também. Vamos lá. Flamengo e Jorginho, tudo certo. O Jorginho ligou para o Flamengo, fez uma videoconferência com o José Boto. Jorginho, o empresário do Jorginho, o João, o principal empresário dele, e tem também outro intermediário, que é o Carlos Eduardo Batista, o Dudu Batista, que é empresário de vários outros jogadores, do Everton Ribeiro, inclusive foi quem recebeu o Jorginho quando o Jorginho veio passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro, é marido da Juliana Paz, teve foto deles saindo para jantar em um restaurante. Como é que tudo aconteceu e como que eu soube dessa informação? Eles fizeram uma videoconferência com o José Boto, tá? E aí essa pessoa que tá lá na Inglaterra, lá em Londres, virou pra mim e falou assim: ó, Vene, tudo certo, apura aí, porque o Jorginho disse sim ao Flamengo. E aí fui apurar no Flamengo e de fato me confirmaram a informação. O Jorginho entrou em contato, os representantes entraram em contato, fizeram uma videoconferência com o José Boto, aceitando todas as condições financeiras, tudo certo. Os advogados agora estão preparando toda a documentação. Respeito a jornalista que disse que Flamengo e Jorginho já assinaram o pré-contrato, mas isso não existe. Os advogados ainda estão fazendo os documentos para que a assinatura aconteça. Então isso vai acontecer em breve. A grande informação que eu considero, a grande novidade, é que o Flamengo chegou a enviar um médico aqui do Rio de Janeiro lá para a Inglaterra para poder avaliar o Jorginho de perto, avaliar as condições do jogador após a lesão que ele sofreu lá no Arsenal. E a boa notícia não é nada grave, porque a preocupação do Flamengo será que é grave? Vai interferir na chegada do jogador para a disputa do Super Mundial? E aí o Flamengo teve a grande notícia de que não é nada grave, pelo contrário. Pessoal, ficou um pouco escuro agora, porque a gente entrou no túnel aqui, no túnel Marcelo Alencar, já a gente está saindo do túnel e a luz volta ao normal. E aí não é nada grave, o médico deu ok pro Flamengo, então eles se reuniram através dessa videoconferência, ficou tudo acertado. Os advogados agora preparam a documentação, ele vai assinar um contrato válido por 3 temporadas com o Flamengo até o meio de 2028. O jogador, ele vai se casar em breve e o Flamengo, entre aspas, deu para ele 4 dias para ele curtir o casamento, a lua de mel e depois se apresentar ao Flamengo já para a disputa do Super Mundial. Então, Jorginho vai estar disponível do Flamengo no Super Mundial. Resta saber se bem fisicamente ou não. Ele está em reta final de temporada, isso precisa ser dito também, mas eu acho que o ideal é óbvio que ele fique à disposição quanto antes, porque isso acelera a adaptação dele ao elenco, a adaptação dele ao estilo de trabalho do Felipe Luiz, como o Felipe Luiz deseja utilizá-lo. Isso vai ser muito bom para o Flamengo e também para o Jorginho, óbvio, sempre tendo aquele controle de carga, aquele controle de minutagem. Inclusive o Jorginho vai ficar à disposição do Arsenal já para o próximo jogo, para vocês terem noção que a lesão de fato não é nada grave. Então uma baita contratação do Flamengo. O Jorginho joga muita bola, muita gente tratando o Jorginho como fim de carreira. Eu não acho, é um jogador que se cuida muito fora das 4 linhas, que tem uma preocupação toda com a parte física dele, que é um atleta mesmo, no sentido literal da palavra, se cuida muito. Então José Boto fazendo essa contratação aí, nem precisou viajar, né? Fez tudo através daqui do Rio de Janeiro, por videoconferência, fechando uma grande contratação aí, ó. Falar agora de João Félix, que eu fiz um vídeo hoje cedo aí na base da correria, 6 horas da manhã, vocês puderam ver. Informação que a gente trouxe ontem, quase meia-noite também, com exclusividade, em primeira mão. Vi alguns ironizando, dizendo que é cortina de fumaça. Amigo, não existe hora nem momento para dar notícia. Notícia é notícia. Porque o Flamengo perdeu, por isso que a notícia sai agora. Não é por causa disso. Se fosse por causa disso, não ia esperar dar meia-noite para soltar uma notícia como essa, né? Muito pelo contrário, eu teria publicado logo, só que eu só tive a confirmação naquele momento. Tanto é que agora vários veículos lá de fora, Sky Sports, vários com credibilidade, me acreditando, dando a notícia, falando a notícia publicada primeiro pelo Vene Casagrande, ou seja, novamente a gente aqui no canal furando a bolha e virando, sendo mencionado internacionalmente lá fora, na Inglaterra, na Itália também, tendo visto que o jogador está se destacando, está jogando pela camisa do Milan. Então é uma negociação muito difícil, mas de fato o Flamengo está tentando a contratação desse atleta por empréstimo com opção de compra, e o Flamengo contrataria esse jogador, a ideia, empréstimo, com o Chelsea pagando grande parte do salário, e o Flamengo utiliza do argumento de que
para o Chelsea seria muito bom, porque ele ganharia uma visibilidade muito grande caso ele se destacasse com a camisa do Flamengo, que seria bom não só para o jogador, também para o Chelsea. Mas é claro, você também precisa convencer o jogador nesse momento, tendo em vista que o Benfica, clube que ele já se destacou, também tem interesse nele nesse momento, fica complicado para o Flamengo pela concorrência. Mas o José Boto tem uma ótima relação com o Jorge Mendes, que é o empresário do João Félix, jogador de 25 anos, e o Flamengo está insistindo na contratação desse atleta, mesmo que seja difícil. As conversas, embora a gente tenha publicado ontem, mas já acontece há cerca de 30 dias, então não é uma negociação que começou agora, essa semana, pelo contrário, já vem aí, ó, já tem um tempinho que o José Boto está agindo na tentativa dessa contratação. Renovação de contrato do Pedro, situação bem encaminhada, mais uma informação que a gente trouxe com exclusividade, os empresários conversaram com o José Boto, tudo alinhado, agora o José Boto vai conversar com o BAP para poder acertar tudo e dar um retorno aos empresários do Pedro, mas a ideia é que o jogador assine essa renovação de contrato com aumento salarial, tendo em vista que o salário dele está defasado, e também, obviamente, com o aumento do compromisso dele com o Flamengo. O Pedro não tem o desejo de sair do Flamengo, pelo contrário, ele entende que o ideal nesse momento é ele ficar, pensando até mesmo na Copa do Mundo do ano que vem, que ele tem esse sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026, tal como disputou a última na ocasião com o técnico Tite. Brigar por título continental, por título nacional, numa liga importante, coisa que ele não ia fazer se ele fosse, sei lá, pro Villarreal, pra Fiorentina, pra, sabe, tô dando... Porque é o seguinte, eu não vejo outra categoria de equipe na Europa aqui, porque ele... Hoje em dia não tem mais. Quando ele vai ao Atlético de Madrid, parecia algo tão distante do jeito de jogar do Atlético. Você fala, nossa, Atlético... do Simeone reformular. Como o Simeone, né? O Simeone não conseguiu fazê-lo aprender a marcar ou se dedicar como necessário. Não encaixa. Mas, bom, Barcelona... Isso me assusta. Esse cara nasceu para jogar no Barcelona. Nasceu, né? Agora do Atlético, agora ele vai jogar. Eu achei que ele fosse agora ele vai jogar. Todo mundo achou, até o Barcelona. Eu achei. E nada no Barcelona. Agora, Chelsea. Nada no Chelsea. Milan. Nada no Milan. Então, assim, tá bom, sou João Félix. Você contrata no Flamengo? Olha os clubes, né? Você Benfica, você tem Benfica, Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Milan. O que vem pela frente? Porque você não vai pedir também, pedir uma fortuna, mas se você não me mostra... Então, assim... Então, são gigantes, são clubes grandes em seus países e aqui não seria diferente. A possibilidade... Um clube gigante aqui no Brasil e na América do Sul. E assim... falar o que eu faria. Ninguém está na pele de jogador, ele pode falar, não quero ir para a América do Sul. Agora, se ele for convencido, talvez seja uma grande chance dele de encontrar um futebol que ele dialogue com ele, tecnicamente, no ambiente de Flamengo. Não é um ambiente que ele vai poder dormir, porque hoje o Flamengo é um time muito mais ativo, ainda mais com o treinador, né? Que tem. Mas vídeo Alcaraz, vai ter um chefe da mesma nacionalidade que o conhece, Felipe Luiz, que se topou o Flamengo, poderá inseri-lo nesse contexto e ter um Mundial de Clubes. Tudo bem, que é uma chega muito rápido para um desempenho imediato. Aí é outra conversa. Mas não é loucura. Não é loucura de maneira alguma. Quero ver como é que é só um negócio, porque alguém está com essa carta na mão. Sabe por quê? João Félix, entendeu? Olhando para o Flamengo, Jean, não sei o que você pensa, assim, vou dar uma ideia aqui, obviamente, de um cara que parece que não vai ficar no clube, agora ultimamente tem jogado mais. O Flamengo precisa, para mim, eu acho, de um outro centroavante. Se for olhar com muito detalhe o elenco, quem tem jogador para trás, jogar atrás do centroavante, tudo quanto é característica aos montes, e precisa talvez de um outro volante. Se eu tenho dinheiro que eu vou gastar no João Félix, eu tento negociar com o Casemiro, por exemplo. Eu acho que tem muito mais lógica para aquilo que o clube precisa. Chegando o Jorginho. Perfeito. Jorginho. Então, o Jorginho faz mais sentido, eu acho. Se você tem que escolher hoje entre olhando Jorginho o elenco e João Félix, olhando para o elenco, eu acho que o Jorginho faz mais sentido. Não, eu acho excelente contratação. Sem dúvida. Qualidade também, não só por necessidade, mas qualidade também. Claro, é um cara que, enfim, é um cara que é um volante, mas é um volante muito técnico, que ajuda na armação do time de uma maneira indiscutível. Para mim, ele foi no título da Euro da Itália em 2020, ele foi, 2021, né? Ele foi um dos grandes nomes, certamente ele foi essencial ali, porque era o jogador que marcava, que saía jogando, que iniciava as jogadas. Então, se você tem que optar entre um e outro, aí olhando para as carências do elenco e também para o sucesso no futebol europeu, que para mim não tem comparação. Se você olhar para a carreira do João Félix, apesar de toda a expectativa que houve em relação ao futebol dele durante muito tempo, e para a carreira do Jorginho,
são carreiras incomparáveis. O Jorginho tem muito mais sucesso, o Jorginho triunfou absolutamente, né? Triunfou no futebol de clubes, triunfou no futebol de seleções, então assim, é um jogador de altíssimo nível. Agora, o Flamengo não tem, aparentemente, tem que fazer uma escolha, né? O Flamengo não tem essa dificuldade. Só me chama um pouco a atenção as duas contratações, num aspecto que a gente, até eu e o Calçade, a gente falava outro dia, parece que vai haver uma mudança no perfil de contratações do Flamengo, que o Flamengo vai deixar de contratar as estrelas. A gente falou isso, acho que na época do Juninho, que ele é contra... Vai ser um olhar mais técnico, mais pontual, e não um olhar simplesmente para o nome, e não é minimizando esses nomes. Agora, de novo, a gente está falando de contratação de possíveis contratações de gigantes. Né? É que o Jorginho é uma oportunidade tipo Danilo, né? Sim, o Jorginho, isso. Você vai, cara que tem uma história, tal, não vai. É a mesma lógica que você falou do Dudu também. Você vai ali, ele está no mercado. E aí o poder de atrair hoje do Flamengo, um jogador desse nível, ele é imenso, porque ele tem tudo que o jogador quer. Né? Você está num clube gigante, organizado, o salário você recebe em dia, não tem problema, disputar títulos. Peraí, se eu vou voltar para o Brasil, o que o cara quer? Quer isso, quer disputar título. Gostaria, né, pelo que a gente sabe, ele gostaria de permanecer no futebol europeu, ainda acreditando. Mas assim, o Flamengo é um lugar que lhe permite não só jogar o Mundial de Clubes, mas não sei qual vai ser o destino do João Félix, porque ele não vai ter mais espaço em clubes deste patamar no futebol europeu. Nas principais ligas. Não tem, nas principais ligas. Clube turco, grego, isso, assim. Mas aí nós estamos falando, o que eu estou falando é Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, os principais clubes, ele não vai ter mais espaço. Ele vai ter espaço no futebol europeu se quiser baixar um pouco o nível de time, ele não vai para os gigantes desses países. E aí, sinceramente, assim, o Flamengo, no fim das contas, claro que não é o que ele... Bom, pessoal, essas foram as informações do Flamengo sobre Jorginho, sobre a chegada de Jorginho, de João Félix, que a mídia tá falando, tá murmurando aí. Também tem a renovação do Pedro, muito importante. O Pedro tá fechado com o Flamengo, um atacante, sem igual no futebol brasileiro. Eu digo mais, no futebol nacional, o cara tem muito talento, né, na posição que ele joga ali. Então vai ser muito interessante essa valorização salarial, já que ele ganha menos até mesmo que Michael. Pô, vamos comparar, né? Quem é mais importante pro Flamengo, Michael ou Pedro? Então, os empresários fizeram essa pressão, o Flamengo vai aumentar o salário dele e vai estender o vínculo até final de 2030. João Félix pode estar chegando no Flamengo por empréstimo para a disputa do Mundial. O jogador está um pouco sem espaço lá na Europa, né? Tem muito talento, mas promessa que está um pouco sem espaço, pode ser que vire realidade para o Flamengo, dependendo das condições. E Jorginho já está fechado com o Mengão, vai chegar para o Mundial e vai assinar o contrato, como foi o corte aqui do Vene Casagrande. Eu já quero saber de vocês, bons reforços, o Flamengo também deveria ter renovado com o Pedro até 30 e aumentado o salário? O que você acha? Ou não deveria ter feito isso? Jorginho será uma boa opção no meio de campo? Vai jogar no lugar do Pulgar? Vai jogar no lugar do De La Cruz? O que você acha? Comente aqui a sua opinião, claro. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar tudo do Mengão. E até o próximo vídeo.